E é claro que durante todo o dia o mercado financeiro reagiu ao que vinha acontecendo no Oriente Médio. O dólar também teve uma queda em meio à declaração do Fed sobre o corte dos juros nos Estados Unidos e mesmo com a entrada do país no conflito entre Irã e Israel. A gente vai chamar agora o repórter Matheus Dias com as últimas informações. Como é que se deu a evolução da moeda americana nesta segunda-feira? Lembrando que o anúncio de cessar-fogo veio depois de tudo, depois do fechamento do mercado financeiro. Matheus, bem-vindo. Obrigado, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Essa movimentação, então, foi bastante turbulenta durante o início do dia. Dá para se dizer que o dólar oscilou entre a manhã e a tarde de hoje. Isso porque a guerra entre o Israel e o Irã acontece desde o dia 13 de junho. Essa guerra que teve um novo capítulo depois da entrada efetiva dos Estados Unidos no último sábado, quando 3 bases do Irã foram atacadas. E hoje, pela manhã, uma base dos Estados Unidos no Catar foi atacada como revide por parte do Irã. Então, o dólar teve uma oscilação para cima. Hoje de manhã ele ficou um pouco mais alto. Os analistas achavam que essa era um receio dos investidores com a guerra, receio que a guerra se estendesse e que o dólar pudesse, sim, oscilar, como hoje pela manhã parecia que ele iria aumentar um pouco. Isso fez com que os investidores, durante a parte da manhã, ficassem mais cautelosos e evitassem investimentos mais arriscados, como o caso da moeda do dólar, que estava oscilando ali e parecia que iria aumentar. Só que ao decorrer do dia foi percebido que o redor do mundo todo não sentiu tanto a entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Parece que o mercado financeiro de outros países importantes ao redor do globo não sentiram tanto, ficaram mais cautelosos. Por isso, essa foi a primeira causa do dólar ter se mantido um pouco mais baixo, até que a presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ela deu um depoimento dizendo que o dólar tem que ser mantido numa taxa aceitável e que os juros provavelmente também vão cair na próxima reunião do Banco Central norte-americano. Essa é a expectativa dela para tentar manter o mercado de trabalho norte-americano aquecido. Ela disse, inclusive, Thiago, abre aspas, que caso as pressões inflacionárias permaneçam contidas, eu apoiarei a redução da taxa da política monetária já na próxima reunião, que acontece em julho, a fim de aproximá-la de sua configuração neutra e sustentar um mercado de trabalho saudável. Essas foram as palavras da Michelle Bowman, presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Então, depois de perceber que o mercado financeiro de outros países ao redor do mundo se mantiveram mais cautelosos, mesmo com a entrada dos Estados Unidos na guerra, e também com esse depoimento da presidente do Banco Central, o dólar se manteve, então, mais baixo. Ele caiu 0,42%, estando em relação ao real a R$ 5,50, viu, Thiago? É isso. Matheus Dias com as informações do mercado financeiro. Então, a queda do dólar, e é saber amanhã como é que o mercado vai reagir depois desse anúncio do cessar-fogo que foi feito pelo presidente Donald Trump. Bom trabalho, você volta daqui a pouquinho. Eu vou chamar o professor Valdir Bezerra para a gente conversar um pouquinho sobre também essas especulações do mercado financeiro, não é, professor? Agora, é claro que para a economia, o fim de um conflito como esse, por mais que nós tenhamos muitas dúvidas ainda, e saber efetivamente se a qualquer momento esse conflito pode voltar a se escalar, para os mercados tudo isso é um alívio, é claro, não é, professor? Certamente. A gente tinha, por exemplo, uma possibilidade bastante real do Irã tentar, por exemplo, alguma operação no chamado Estreito de Hormuz, que é uma região bastante estratégica do ponto de vista do comércio internacional, onde pelo menos 20% a 30% do petróleo global acaba trafegando para regiões como Ásia, enfim, e isso poderia causar uma certa estabilidade, sim, nos mercados financeiros, a começar também pela subida de preço dessas commodities, pela subida de preço da energia, pela subida de preço da gasolina, e um cessar-fogo que vem, novamente aqui usando a palavra como uma surpresa, acaba sendo um motivo, sim, de alívio para os mercados financeiros e até mesmo para a economia global e para o setor energético global de uma forma geral. Professor, tem uma informação que acaba de chegar aqui, que o Irã concordou com a proposta do cessar-fogo dos Estados Unidos, citando um alto funcionário do governo iraniano. Teherã concordou com a proposta de cessar-fogo anunciada por Donald Trump e detalhou que o Catar foi responsável pela mediação. Oficialmente, o governo iraniano não se pronunciou, assim como as autoridades israelenses. E eu volto à nossa primeira conversa aqui ao Jornal Jovem Pan, que ainda há um pé atrás em relação a tudo isso, mas é bom lembrar que o Catar ajudou a fazer algumas mediações no início do conflito entre Israel e Hamas, não é, professor?
Exatamente, o Catar é um dos países onde você possui bases militares americanas, uma base aérea que foi atacada recentemente pelo Irã. Em declarações oficiais, após o ataque iraniano, o Catar acabou dizendo que iria retaliar, pelo menos imediatamente após essas operações, dizendo que a sua soberania foi violada, que o ataque não foi nem um pouco bem recebido pelo Catar, mas sendo a notícia, né, verídica de que o Catar acabou contribuindo para ser um intermediador desse cessar-fogo entre o Irã e Israel, isso acaba sendo benéfico para o próprio Catar, porque o Catar, ele se tornou um alvo do Irã. Se essa guerra escalasse, se essa guerra continuasse, novos ataques poderiam ser esperados nessa base aérea americana no território do Catar, e não só no território do Catar, como no território de outros países também do Oriente Médio, como o Bahrein, como o Omã, até mesmo a Jordânia, que poderiam também sofrer ataques de mísseis do Irã se a guerra, de fato, fosse escalar. Ô, Vilela, apesar de todo o pé atrás ainda dessas informações iniciais, de qualquer forma, o mundo não precisava de um novo conflito e muito menos, lembrando que no começo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, houve uma alta também em relação ao petróleo, em relação aos barris, em relação a esse mercado, e isso acabou pressionando o Brasil aqui também. Agora, é um alívio de uma certa maneira, mas vai saber o que nos reserva esses próximos dias, o que os dias nos reservam nesses momentos que nós estamos acompanhando. Exatamente, Thiago. É evidente que é um cenário de muitas incertezas, mas o fato é que, caso essa informação, essa fotografia de momento, ela venha a se confirmar, ela acaba sendo muito importante por todos os aspectos. O primeiro, evidentemente, pelo fim de uma guerra, de um conflito que poderia ter um potencial destrutivo, não só em toda a região, mas ultrapassando as fronteiras daquela região, levando, atingindo inclusive outras partes do globo, e o aspecto econômico aí envolvido. Teríamos realmente uma capacidade de oscilação no preço do petróleo, especialmente, extremamente significativa, capaz de afetar todas, diversas outras commodities, diversos outros preços, capaz realmente de balançar as estruturas da economia global. Num contexto como esse, eventualmente, se tivermos o fim dessa guerra se confirmando, nós podemos comemorar no sentido de que, pelo menos nesse momento, o pior não há de vir e que com isso a gente possa ter ali um cenário do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista bélico, de maior tranquilidade em relação àquela região e a todo o globo de uma forma geral.